noite. Vamos reiniciar, com a ajuda de Deus, mais um estudo. E o estudo que nós escolhemos foi o Sefer Kohelet, o livro Kohelet. Eu tinha um rabino, tenho ele, graças a Deus está vivo. Ele, numa certa aula, disse que o mundo carece dos ensinamentos éticos da Bíblia. Falta estudo de Tanakh. E um dos livros que mais podem nos ensinar alguma coisa é o Kohelet. Agora, é um livro difícil, mas interessante. Ele é muito interessante. O rei Salomão já foi estudado aqui, junto com Eliyahu Hanavi, no que nós elegemos o rei Salomão e o Eliyahu Hanavi para ter uma noção do livro Reis. E assim nós conseguimos ter uma ideia cronológica do Taná, porque estudamos Shmuel Aleph, Shmuel Bet, o rei Saul, o rei Davi, e o rei Salomão já é Melachim Aleph, e aí Eliyahu Hanavi, um pouco de Melachim Bet, um pouco, o Sefer Melachim é extenso, é grande. E agora a gente volta ao rei Salomão, que a gente deu uma parada, foi estudar Hafetz Haim, né? E voltamos agora para o estudo do Taná com o rei Salomão. A gente chamou o curso de sabedoria e experiência porque o rei Salomão escreveu 3 livros, o primeiro na juventude, o segundo na nossa idade, e o terceiro na idade mais avançada. E o primeiro foi Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Ele faz lá uma alusão de noivo e noiva, Deus e o povo de Israel. Depois ele escreveu o Mishlei, o livro de Provérbios, também riquíssimo em ensinamentos. E depois nós estamos indo agora, não estudamos Mishlei, pulamos, vamos para o livro Kohelet. O livro Kohelet é um livro que tem esses ensinamentos de forma muito, muito forte. Então vamos começar, vamos já abrir o primeiro slide, né? E dizer que a primeira aula foi intitulada se devemos ser realistas ou otimistas com a vida. Então, o que é melhor? A gente cair na real ou ser otimista? Essa é uma pergunta que todos nós temos diariamente, né? E vamos tentar, com a sabedoria e com a experiência deste personagem, responder para a aula de hoje. Se abrirmos, eu pedi para trazerem, vai facilitar bastante, o livro dos Reis, na página 339, apenas a título de podermos relembrar o que estudamos. Na página 339, capítulo 5 do Reis 1, o Tanar diz o seguinte no versículo 9: e Deus deu a Salomão sabedoria e muita inteligência e conhecimento tão múltiplos como a areia que está à beira do mar. De maneira que o próprio Tanar dá
o testemunho que este rei realmente recebeu de Deus inteligência, conhecimento, sabedoria. E a sabedoria do Salomão era maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria egípcia. Ele era mais sábio que todos os homens, mais até, aí cita um bando de gente que devia ser gente inteligente da época, prêmio Nobel da época, enfim. Então o rei Salomão, pelo testemunho da própria Bíblia, ele era fenomenal. Só para lembrar isso, a propósito, ele mesmo pediu a sabedoria. E o livro Kohelet, agora sim, nós vamos para a página 749, que é ali que inicia o livro Kohelet. Na página 749, o primeiro versículo diz: palavras de Kohelet, filho de Davi, o rei de Jerusalém. Como é de costume, Rashi explica: Kohelet era outro nome de Salomão. Ele tinha um outro nome. Então o livro Kohelet, no entendimento do Rashi, Kohelet era um outro nome de Salomão. Significa, porque Shmuel é o nome dele, do profeta, mas significa Shemuel, ouviu a voz de Deus, ou Deus ouviu a reza da mãe dele, Shemuel. Por exemplo, Shlomo, a gente viu Shalom Lo, um homem da paz, e realmente foi o rei que não teve guerra, não teve combate, não teve nada, era o melhor momento de Israel. Shlomo. Então o que significa Kohelet? Kohelet significa reunir, Kahal. O que é o Kahal? O Kahal é congregação, congregar. Esse livro é uma coletânea de sabedoria, por isso Kohelet. A ponto que o Midrash, a gente já viu o testemunho do Tanakh, o Midrash, ele diz que Shlomo era mais inteligente que Abraham, a Yosef. Olha que o Yosef salvou o Egito, e mesmo assim o Midrash diz Shlomo era superior em inteligência a Yosef, superior a Moshe Rabbeinu em inteligência, a ponto que o Maimônides escreve na Lei de Shuvá que o Mashiach será profeta como Moshe e sábio como Salomão. Então ele faz essa distinção do Moshe e do Shlomo. O Mashiach vai ter os dois, vai ter a profecia de Moshe e a inteligência de Shlomo, ou seja, Mashiach será superior até que Moshe Rabbeinu e que Shlomo. E o Talmud diz: não se levantou ninguém como Moshe em profecia, mas em sabedoria sim, Salomão. Mas o Midrash e o Talmud são linguísticos. Lokam be Israel que Moshe od. Não se levantará alguém como Moshe em profecia, mas inteligência sim. E um deles, o Salomão, foi superior em inteligência. Ponto. Então, é correto dizer que continuaremos a estudar a sabedoria do rei Salomão. Está correto, né? O livro Taná testemunha essa sabedoria e toda a literatura rabínica dá essa distinção plena que o rei Salomão é diferenciado pela sua sabedoria, pela sua inteligência. Mas o Rashi traz outro comentário da palavra Kohelet,
é que ele sabia falar com diferentes camadas do povo e sempre falava para a multidão, para o carralo. E isso, todos esses discursos que ele fazia para as pessoas, ele reuniu num livro chamado Kohelet. Kohelet é no sentido de congregar as pessoas para ouvir o que ele tinha para ensinar de sabedoria. Então são as coletâneas da sabedoria do rei Salomão. Esse é o sentido da palavra Eclesiastes. Eclesiastes na verdade, reunião de pessoas para ouvir a sabedoria. Se vocês forem na página 749, né? 749, vocês vão ver que ele diz, num determinado momento, disse a mim mesmo, experimentarei o prazer e verificarei o que é alegria. Experimentarei o prazer e verificarei o que é alegria. E eu posso, para refletir, preciso ficar bêbado para saber os efeitos do álcool no organismo? A experiência da pessoa, ela é determinante? Ou seja, experimentarei o prazer e verificarei o que é a alegria. Será? Será que ele precisou fazer experiência consigo mesmo? Ou o sentido do livro é mostrar, disse a mim mesmo, ou seja, ele refletiu, não chegou a ir para a experiência. Ele vai falar, olha, deixa eu experimentar o cigarro, deixa eu experimentar isso, deixa eu experimentar aquilo, vou tirar uma conclusão. Talvez não é isso que ele quis dizer. Disse a mim mesmo no sentido que eu vou pensar e vou formular a hipótese. Não há necessidade de passar a experiência para chegar a certas conclusões na vida. Se podemos chegar a essas conclusões sem passar pela experiência, melhor. Se tivermos que passar, passamos, mas não optamos pela experiência para emitir um conhecimento ou um ensinamento. Essas são reflexões introdutórias do título do curso. Sabedoria e experiência do rei Salomão. Sabedoria e experiência. Ele passou uma vida agitada, turbulenta. Então quer dizer que eu preciso também passar, porque ele passou para chegar à mesma conclusão? Talvez não. Talvez disse a mim mesmo, experimentarei. Significa, não há necessidade, talvez, de passar pelas experiências para chegar a uma conclusão. Então essas são indagações iniciais para entendermos o livro. Vamos começar com o segundo versículo. Se eu vou ler em hebraico, o versículo diz: Hevel avalim amakohele, Hevel avalim hakol havel. Tudo é vão e fútil, diz Kohelet, futilidade das futilidades. Sim, tudo é fútil. E ele diz, palavra Hevel avalim, fútil no sentido vazio, sem objetivo, sem significado, sem conteúdo. Akol havel chega a ser absurdo. Então, para quem gostaria de começar um livro easy, já começa um livro forte. Hevel avalim, futilidades, né? E tudo é fútil, porque não tem conteúdo, não tem significado. Tá assim, mas para que isso? Aonde chegaremos com isso? A vida está fútil. A vida está sem sentido e sem conteúdo.
Em outras palavras, o rei Salomão quer dizer, a Torá dá sentido, conteúdo e significado. Ponto. E acho que hoje vai ser possível chegarmos a essa conclusão. Se nós não colocarmos Torá em nossas vidas, nossa vida ficará fútil. Fútil. E vamos tentar ver se a gente chega a reforçar essa ideia. Perguntaram ao Rabi Akiva, obra de Deus ou do homem? Tem um Midrash que pergunta assim, um romano perguntou para o Rabi Akiva, Rabi, o que é melhor, obras de Deus ou obras do homem? Rabi Akiva respondeu, obras do homem. Aí o romano ficou estarrecido. Rabi fala que obras do homem é maior do que obras de Deus? Assim, explique-se. Eu esperava ouvir do Senhor que a obra de Deus é perfeita, a obra do homem é com defeito. Ele falou, não, vou dar um exemplo. Mashal lema adavar domé. Mashal lema adavar domé. Exemplo. Trouxe trigo e trouxe pão. Sabe quando o pão sai, aquele cheiro quentinho? Aqui está o trigo e aqui está o pão. Isso aqui nasceu lá, Kadosh Baruch Hu deu a brachá, olha aí que bonito o trigo. E o pão, o que é melhor? Pão ou trigo? Pão. Sim, mas o que é melhor? Ele perguntou, obras de Deus, obras não. Ou seja, o que o Talmud quer ensinar, que o mundo foi criado, Deus criou o mundo para que nós façamos exatamente isso. Existe um termo muito usado chamado Tikkun Olam. O que é Tikkun Olam? A gente canta ali no Shabbat, Letaken Olam, Letaken Olam B'Malchut Shaddai. Letaken Olam. Letaken Olam, Tikkun Olam. É dali que vem o termo. Letaken Olam B'Malchut Shaddai. A gente desenvolve o mundo, aperfeiçoa o mundo, melhora tudo que Deus criou. Para fazer o quê? Para fazer jus à nossa própria criação. Mas se nós não entendermos a nossa missão, nós vamos viver uma vida fútil. A Torá tem que dar sentido. Se não der sentido, nós podemos cair para a futilidade. Então, é correto dizer, a obra do homem é o que Deus está querendo. Essa é a missão do homem, Tikkun Olam. Mas, como se faz Tikkun Olam? Com Torá, não é sem Torá. É polir o que Hashem nos dá. Perfeito. Perfeito. O que é uma pessoa realista? Então, se a gente for analisar, uma pessoa realista nada mais o Shlomo não fala assim, mas eu vou dar os exemplos como ele conduz e a gente faz a interpretação. Se a gente abre na página 749 de novo, por exemplo, lá está escrito: que proveito traz ao homem todo o seu esforço sobre o sol? Está lá. Vocês podem ler lá na página 7, vocês vão encontrar esse versículo. Outro versículo: vai-se uma geração, vem outra geração, perdura somente a terra. A geração não é eterna. Cadê o meu avô? Meu avô já não está mais aqui. Meu avô já não está mais. Cadê? Aqui dentro de nós. Ok, mas a terra perdura. Eu estou agora fazendo explicações do rei Salomão. O que o Salomão está dizendo? Geração vem, geração vai. O mundo continua. O mundo continua. A gente trabalha. Tá bom. Que proveito traz ao homem todo o seu esforço sob o sol? Qual o sentido desse trabalho?
Façamos essa meditação. A gente trabalha, as pessoas trabalham. Fiquem 40 minutos olhando para a Avenida Paulista ou a Avenida Faria Lima. E você vai ver, as pessoas vão para um lado, vão para o outro, vão para lá, para cá. Tá. Mas aonde vai isso? Qual o sentido disso tudo? Não estou falando nem positivamente, nem negativamente, não estou falando nada. Falando só que a gente precisa exercitar a mente. Você pega Marginal, sempre está em trânsito. As pessoas sempre estão indo para um lugar, ou indo para o outro, indo para um lugar, indo para o outro. Então ele está perguntando, que proveito traz ao homem todo o seu esforço sobre o sol? Veja, trata-se de algo novo. Isso, porém, já ocorrera tempos atrás. Mas você acha que o rei Salomão cutuca a gente para não dar a resposta? Espera. Ele vai dar. Hoje vai ter. Porque o realista é isso. O realista é isso aqui. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Porque, como é que é? Tem que trabalhar. A pessoa levanta, não é possível conceber uma vida sem trabalho. Ok. Uma geração vai, outra escuta, queridinho, se ela vir, o nosso vovô estava aqui, fazia assim, a gente vai, faz assim, tá. Essa é a vida. E, realista. Aí vem alguma coisa nova, né? Você pega uma pessoa de muita experiência, né? Já com seus 88 anos, ele olha e fala, eu já vi isso. Vocês falam que é diferente, é novo, mas já vi, tá bom. Então, cai na real. A gente vai daqui a pouco ser, se Deus quiser, aquela pessoa de 88 anos, vamos olhar, eu vou, já vi isso de novo, tá bom, já vi, tá. Então qual é o sentido? Qual o significado disso tudo? Entendeu? Ele está só começando o livro. Ele está começando o livro, provocando a gente a meditar, né? Óbvio que eu estou aqui fazendo recortes, né? Para chegar numa ideia. Então, quando o texto diz assim, algo de novo, quer dizer, ele está se referindo ao relacionamento humano. Parece que é histórico, isso. História, fator histórico. É histórico, né? Vê alguma coisa, a gente pensa que é novidade, mas no fundo não é. Mas não no sentido da vida moderna, né? Sei lá, eu estou lendo o texto no celular. É novo, não tinha antes. Eu tinha que pegar... Mas é o mesmo texto. Não, mas Você está lendo, eu também estou lendo. Eu estou no livro, você está no celular. A gente vai chegar à mesma conclusão. O texto é igual. O meu avô viu isso escrito à mão, mas ele viu o mesmo texto. É isso. Só que aqui tem um dado. Por isso que eu comecei lendo o livro Melachim, Reis. Deus concedeu sabedoria a Salomão. O texto é claro. Salomão recebeu algo que o texto não fala de Abraão, mas Abraão era impressionante. Yosef, sem dúvida, impressionante. Moshe é impressionante. Mas aqui Deus concedeu sabedoria, inteligência, conhecimento. O Tanakh está falando isso. Então, a literatura coloca o Salomão lá em cima. Essa sabedoria não tinha. Não tinha. Isso não faz nenhum demérito a Abraão, nem Yosef, nem Moshe. Não tem demérito nenhum. Essa é a característica do Shlomo. É o que o Tanakh diz. Sim. Salomão teve só a sabedoria, no máximo. Faltou para ele outras coisas. A gente viu lá, mas aqui, bem colocado, não se compara a sabedoria do Salomão com o Hesed de Abraão.
Se compara Salomão de sabedoria dele com a sabedoria de Abraão. Se compara a sabedoria de Shlomo com a sabedoria de Yosef. Yosef, está escrito que ele era tzadik, de fato. Talvez o mais tzadik de todos os personagens. Mas agora não foi porque ele era tzadik que salvou o Egito. Ele salvou pela inteligência. A inteligência do Yosef, que salvou o Egito, e o faraó falou, olha, depois de mim é só você que manda nessa terra. Essa inteligência é pequenininha perto do Shlomo. É disso que nós estamos falando. Onde quero chegar sobre os cientistas atuais, Sim. que estão fazendo aquelas descobertas aqui, entendeu? Então, perante os outros, quer dizer, aquilo lá já foi visto, então, coisa maior. Não, aí é diferente, né? Porque você, quando traz a ciência é assim, a melhor qualidade de vida, de como viver. A sabedoria do Shlomo não entra nisso. Shlomo entrava nisso o que existia na época dele, mas a sabedoria do Shlomo é por que vivemos. Para que vivemos? Qual o significado da vida? Essa sabedoria não tem igual. A parte humana. A essência do homem. A essência. Por exemplo, colesterol, açúcar, isso aí, a gente vai ouvindo as novas descobertas, né? Estamos de acordo. Mas mesmo aquele que cuida de mim no colesterol, talvez ele não está sabendo qual é o sentido da vida. Entendeu? O médico, Hazak Baruch para o médico, mas... Bom, a realidade, na verdade, é esse circuito que eu vou fazer. Tem previsibilidade. Então você fala com um cara que ele é moído, ele é realista, ele fala, olha, tem que estudar, eu tenho que tirar nota boa na prova, eu tenho que passar de ano, depois eu tenho que fazer uma faculdade, depois eu tenho que... Então, ele consegue desenhar mais ou menos o caminho. Tem um ciclo natural. Esse é o realista. Eu não estou fazendo nenhum, vamos chamar, juízo de valor. Nada. Não estou falando mal, nem bem, nem nada. Só estou comentando. É uma vida mecânica, só que acaba ficando sem conteúdo, porque ele não tem tempo para pensar no significado dessas coisas todas. Ele entra, ele não para. É uma rotina. Obrigado, Isabel. Rotina sem significado também. Porque tem que sair para o trabalho. Sai para o trabalho. Aí depois passa horas no trabalho. Tá bom, mas onde você vai chegar com isso? Para que tudo isso? Mas ele vai chegar cansado, vai pensar nisso? Não. Já falei, vocês são sadiquim. Vocês vieram aqui, vocês já estão dando um tempo na vida de vocês para pensarem. Porque lá fora não deixa a gente pensar. Não tem tempo. Aí tem uma filosofia do determinismo. As ações humanas são frutos da casualidade e não do livre-arbítrio. Só falta isso. Porque dá para se prever o que ele vai comportar. Dá para imaginar o que ele vai fazer. Porque ele tem que fazer assim. Porque E o livre-arbítrio? E a vontade de fazer ou não fazer? E se eu mudar? Aliás, isso era uma grande disputa que, durante os meus anos de escola, que eu tinha com psicólogos. O psicólogo vinha para falar de um jovem, aí ele já, então esse tipo de pessoa assim, para. E se ele fizer chuva? Aí ficava me olhando, o que você está falando, Rabino? Mas se ele fizer chuva? Ele fizer chuva, muda. Ele quebra o ciclo. Ele quebra esse negócio. Pode. Nós temos um grande personagem do Talmud, Reish Lakish. Reish Lakish
o Moro botava ele 300 anos na cadeia. O cara era chefe de máfia, era chefe de quadrilha. Como é que ele conseguiu virar um dos maiores rabinos do Talmud? Havruta do Rabi Yohanan. Como? Não dá para... Só o judaísmo pode fazer isso. Só dá sentido na vida dele. Ele entrou numa rotina, vai tirar ele dessa rotina. Ele entrou num ciclo, e esse ciclo não deixa ele pensar. O dia que ele conseguiu parar para pensar, e alguém tocou nele, virou. Não dá para explicar. Por essa filosofia, não dá para explicar. Hoje eu estava falando com um jovem. O jovem virou para mim e falou assim mesmo. Falou, Raf, você sabe, a gente vai esbarrando ali, esbarra aqui, esbarra ali. Tudo é casualidade. Quando ele acordar, ele está no fundo do poço já. No poço espiritual, quis dizer. Sim, mas... Bom, essa realidade é uma realidade. A maioria das pessoas argumentam 20 mil coisas porque é o trabalho. Ele entra numa rotina, ele não tem tempo para pensar nas coisas. Ou ele vai agora defender, já que ele não tem tempo para pensar, ele vai dizer, isso é a vida. Não é. Não é. O rei Salomão vai falar que não é. Isso não é a vida. Isso não é a vida. Agora a gente vai ter que aguentar o Salomão. Bom, e aí os acontecimentos, e aí é tudo natural, mas é natural que é assim, não estou entendendo, Rabino. Como assim? Bom, realidade. Agora, é possível viver com uma proposta acima da realidade? Sim, essa é a proposta otimista. O otimismo, na verdade, está acima da realidade se a gente quiser. A gente tem que ter livre-arbítrio. A gente tem que decidir se quer ou se a gente quer ficar na realidade. O sol, Shemesh, que aparece em hebraico várias vezes na tradução do português, En Hadash Tahat Shemesh, não tem nada de novo debaixo do sol. O que quer dizer esse sol que o rei Salomão usa constantemente para determinar o ciclo natural? Shemesh é ciclo natural. Dia, noite, quente, frio, verão, inverno, é tudo previsto, né? É cíclico. Agora é de noite. Relaxem, amanhã de dia. Fala para que Deus quiser, óbvio, mas fala para uma criança, se da manhã amanhã é o dia, vai sair o sol, relaxa. O sol vai se pôr. Cadê? Está escuro. Amanhã fica de dia de novo. O inverno, agora estamos no verão. Daqui a pouco a gente vai usar casaco. Vamos tirar o casaco. Depois a gente guarda casaco. Depois tira casaco. Entendeu? Eu vim de Israel agora, pô, casaco. Tem que botar casaco. Daqui a pouco eles vão jogar o casaco. Depois põe o casaco. Isso é Shem. É Hadash. Quando o Rabi Yosef Karo, o Arizal, Ishak Luria viviam lá, era mesmo. No inverno põe casaco, e no verão tirava casaco. Põe casaco, tira casaco. Eu espero que eles não ficaram só nisso. Põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Compra pão, compra leite, compra isso. Tem que dar isso para a família. Tem que estar. Ok, e aí? Que mais? Porque senão entra geração, sai geração e não tem nada novo nisso. O que é realidade? Vejamos a história dos imigrantes judeus no Brasil. Seja Sfaradi, seja Ashkenazi. O que eles se preocupavam? Com o ciclo, garantir o ciclo, porque verdadeiramente fomos perseguidos e nem o ciclo nós tínhamos garantido, não tinha previsibilidade. Pogrom,
significa retirar de nós previsibilidade. Eu não sei se eu vou ver o sol amanhã. É terrível isso. Isso é qualquer coisa, eu não sei o que é. Eu só ouvi testemunhos de quem passou. Eu não sei o que é isso. Não tenho ideia, como diz a Torá, de dia você vai perguntar, verei a lua? À noite perguntarei, verei o sol? Isso é terrível, isso é algo fora... Bom, só quem passou por isso. Aí quando chega num lugar como o Brasil, paz e amor, tropical, praia, escol, né? Maracanã, desculpa, Morumbi, né? Vamos ao jogo, vamos isso, aquilo, carnaval, olele, olala, então, aqui tem previsibilidade, aqui vamos garantir previsibilidade, tiraram de nós previsibilidade, vamos garantir previsibilidade. Tá bom, gente, a gente respeita imensamente nossos avós, que é verdadeiro, trabalharam para dar previsibilidade, agora a gente tem que continuar. Será que a gente vai ficar só nisso? Vamos ficar nesse ciclo, e roda? Não, agora a gente já pode pensar em mais coisa, que é justamente avançar, ser um otimista na vida, pensar para que vivemos, o que Deus quer, o que Deus espera de mim. Avança, não fica batendo ponto, serviço público, não faça da sua vida um servidor público. A Torá oferece uma opção para o homem não estar abaixo do sol, seja abaixo do sol entendido, compreendido, leis naturais, psicológicas, históricas, como você quiser entender. Então, o objetivo do livro é: podemos estar acima das influências física, química, biológica, histórica? Podemos, porque a gente pega isso e vai acima entender para que tudo isso. É o livre-arbítrio versus a psicologia. 2 candidatos, olha só, um exemplo: 2 candidatos fazem concurso, 2 são eliminados, ninguém foi bem na prova. Um desiste, entra em depressão, chora, tal. O outro fala: não, vou fazer de novo. Eu sei onde eu errei. Esse ponto aqui, eu tenho condição. Talvez isso aqui eu aprendi também, que eu andei cochilando, tal. Eu vou fazer o exame de novo e eu vou passar. O que muda um no outro? O que muda um no outro, o otimismo da pessoa, é porque ele está num estágio acima de não se rebaixar às limitações que às vezes a vida nos apronta. Ele fala: tá bom, ok, vou tentar superar, eu vou para cima, eu vou subir. Isso, o Kohelet vai ajudar a gente. Otimismo é uma manifestação de espírito sadio. O pessimismo é o oposto, a um passo da depressão. Por exemplo, vamos abrir na página 21. Lá tem o Bereshit, capítulo 15, versículo 5. Lá, Bereshit diz assim: e Deus o fez sair para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se pode contá-las. Deus falou para quem? Para Abraão. O que quer dizer essa passagem? Essa passagem quer dizer, segundo o Talmud Shabbat, os astros determinaram que Abraão e Sara não teriam filhos. Olhe para os céus, saia do ciclo natural, seja um otimista. Abraão, pode ser que você vai virar o jogo. E Abraão foi um otimista. Abraão não ficou limitado com as influências astrais que se sabia do período e que era tido como ciência da época. Gente, quantos e quantos casos nós atendemos como rabino, de pessoas que chegam e falam: isso aqui não vai dar, isso aqui é impossível, eu estou com isso.
Baruch Hashem, a gente tem visto milagres, como a Kadosh Baruch Hu intervém e mostra para a pessoa, uau, mas e aí eu falo para a pessoa, você é um testemunho que Deus foi bonzinho contigo. Amigo, você tem que levantar voo. Casos concretos, por ética eu não posso mencioná-los, mas acreditem que eu não estou blefando. Concreto, tá com esse problema, o outro estava com assim, a outra estava assim, a outra estava... Tá, funcionou. Por que funcionou? Porque ele foi otimista, ele acreditou, ele levantou, ele foi atrás disso, ele foi atrás, você tinha força, teve imunar, foi positivo, mudou. Como que fica a nota psicológica de uma pessoa? Uma pessoa que quer, não consegue. Continua, como está escrito no Passuk, Kaveh el Adonai Hazak ve'ametz livecha ve'kaveh el Adonai. Kaveh, confia em Deus. Ve'hazak livecha, fortaleça o coração. Confia em Deus. Confia em Deus e fortaleça o coração, confia em Deus. Ainda não resolveu? Kaveh el Adonai Hazak ve'ametz livecha ve'kaveh el Adonai. De novo. Eu falo com meu filho e não me ouve. Eu falo de novo, vou fazer com ele. Eu falo 7 vezes, não me ouviu. 20 vezes, não me ouviu. Reação do realista. Pega ele e põe para fora, esse não vai me ouvir mais. Ou o otimista, eu vou continuar, até que eu consigo pegar um ponto que ele vai me ouvir. Qual é o limite? Hein? Qual é o limite? O céu e a terra, tem limite? Não desisto de ninguém. Ou senão, o que tanto você quer não é para você. Não desisto de ninguém. Então, a gente tenta. Não consegui dessa vez, daqui a 1 ano eu consigo, daqui a 6 meses, não sei, eu vou conseguir. Daqui a 50 Deus tem que se manifestar. Não é possível. A pessoa não pode ser tão teimosa, cascadura, tucbanca, pedra. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. E quando a pessoa é pedra, igual a Hashem demonstra e ele troca. Se Deus quiser. É assim que tem, pelo menos, a história mostrado. Sim. Eu estou incomodada. Não é uma provocação que eu quero fazer. Essa visão realista, aliás, começa com a primeira frase em relação à futilidade, que tudo é futilidade, me frustra um pouco. Então, toda a prática da religião é um ciclo monótono, porque ele se repete, porque todo ano é Pêssar, todo ano se é Haggadah, boa pergunta. Porque todo Shabbat se descansa, enfim, é uma rotina. Então, excelente. Se encaixa, quer dizer, como é que se... Primeiro encaixe. Primeiro encaixe. Foi a sua reflexão. Primeiro encaixe foi a tua reflexão. Porque essa é a pergunta básica. Se o meu Shabbat que vem ficar igual ao Shabbat que passou, pobre Shabbat. Sim, desculpa. Se... quer ver? O menino faz bar mitzvah. Shebachar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. A gente já pensou que Deus nos escolheu entre os povos, ונתן לנו, e nos deu a Torá, e termina a frase, bendito seja tu Deus que dá a Torá. Mas você já deu a Torá no Monte Sinai, 3.300 anos. E como é que eu falo Baruch Atah Hashem noten a Torá, dá a Torá, tempo presente? Se eu não buscar um sentido, um significado a mais dessa Torá, diferente do de ontem, provavelmente
eu vou cair exatamente na monotonia. O que tem acontecido, a gente já falou disso aqui, se a Haggadah de Pessah ficar naquela leitura litúrgica, provavelmente a geração do iPod e iPhone não vai encontrar espaço na Haggadah de Pessah. Então, a rotina do judaísmo, inclusive, não pode nos levar a um ciclo natural, porque não é natural que o meu filho vai ouvir, não. O judaísmo dessa forma não vai, não. Ah, não vai, mas não vai mesmo. Eu estou afirmando, não vai. Ou eu consigo trazer novidades. Aí tem outra coisa. Vamos falar a verdade. Família planta, mas não rega. Vamos parar, tá? Porque todo mundo fica, não, que isso, o judaísmo é em casa. Não é verdade. O judaísmo é plantado em casa só, não é regado em casa. Ilusão. Ilusão. Mas eu tenho que falar a verdade. Quem é que está regando a planta, hein? Quem está regando a planta? Mas quem rega a planta? A casa? Não é verdade. Não, aonde? Não. Os pais plantam, colocam as raízes só. Depois tem que regar. Sabe onde vai regar? Escolas que você decide onde eles vão crescer, que percurso acadêmico vai fazer e aonde, quais são as... isso é regar. Isso é regar. E nós estamos achando que só plantar resolve. Plantar não resolve, precisa regar. Regar, quem vai regar? Aí, consequência do produto final é a plantação e regar. Porque o regar é o que vai trazendo novidades. Mas é óbvio. É óbvio que somos produto dessas escolhas de regar. Mas é óbvio. Alguém tem dúvida disso? Todos nós estamos trabalhando, não podemos ficar com os filhos o tempo todo. Entregamos os filhos para regarem. Regaram. Se regaram bem ou não, a história dirá. Mas a verdade é essa. Estão regando nossos filhos. Estão regando. Família planta, mas não rega porque não tem tempo, que é normal. O pai trabalha, a mãe trabalha, vai para lá, vai para cá. Então quem está regando? Estamos num ciclo que o senhor falou realista, porque a previsibilidade a gente manda para a escola, Não, mas aí a gente só tem que, como um bom plantador. A gente está trabalhando. Não, a gente é um plantador. Eu quero saber quem está regando. Escuta aqui, eu plantei isso. Você tem vindo aqui? Você tem jogado água? Que água? Água salgada? Não, filho. Água salgada? Água salgada você está jogando? Que coisa feia. Alguém tem tempo para fazer isso? Se é água salgada que estão jogando? A água salgada não sai planta nenhuma assim. Estão jogando água salgada. Ué, não tem ciclo. Eu não deixo o ciclo, não. Essa ingenuidade. Botei numa escola judaica. Botei numa escola judaica. Tá. E aí? Tem que seguir. Né? Eu sou um plantador, não sou? Eu sou um plantador. Escuta, eu botei sementes aqui. Eu quero saber o que você está fazendo. Não, então dá licença, sai. Você não está sabendo regar. Sim. Permanente, fixo, do ciclo imutável. Imagina, cada ano a gente lê toda vez o ciclo da Torá, todo dia que você pega uma paraxá para ler. Me explica o Notena Torá. Me explica o Notena Torá. Então, porque ela toda vez ela se renova, se descobre uma nova coisa. Então ela não entrou no ciclo natural. Ela pode ter uma estrutura cíclica de acordo com a natureza. Não, mas também, mas então não é a mesma. A essência dela, ela... Você não está entendendo. Não é a mesma. Não pode ser. Imagina um rabino que na Paraxá, qual foi a Paraxá? Trumá. Paraxá Trumá. Vai lá, a congregação vai ouvir ele falando a Paraxá Trumá. E ele sempre fala a mesma coisa.
Passa outro ano para achar Trumá. Aí o rabino vai lá, repete a mesma coisa de Trumá. Aí o Trumá. Eu quero saber o seguinte, não, seja sincero. O que você vai falar desse rabino? Que ele eu gosto desse rabino, hein? Porque ele é rotineiro, ele fala sempre a mesma coisa, que coisa legal, ele é fantástico. Não, você não vai falar isso. Você vai falar assim, já sei que ele vai falar. Aliás, eu quero dizer o seguinte, eu como professor, eu só repetia o mesmo discurso para os meus alunos, sempre fazia o mesmo discurso. Até hoje, quando eles olham para mim, eles se lembram, teve um discurso só, Rav Sami, que você fazia sempre igual, mas eu fiz de propósito. Eu nunca repeti aula, mesmo que era o mesmo livro, o mesmo capítulo, o mesmo assunto, a aula estava diferente. Uma aula era sempre igual, a mensagem da véspera de Yom Kippur. A aula sempre era que eles tinham que procurar os pais deles, pedir desculpa, não pode entrar em Yom Kippur, tá? Então eu entrava lá no anfiteatro, os alunos já cutucavam um ou outro, lá vai ele falar que a gente tem que respeitar o pai, a mãe e tal, não sei o quê, mas isso era de propósito. Ele ficou marcado, chegava em Yom Kippur, não podia ter Yom Kippur se esses meninos não pedissem perdão para o pai e a mãe. Único. Agora, se eu ficar falando da Parashat Trumá, a mesma coisa, Parashat Shemot, a mesma coisa, do mandamento, a mesma coisa, você vai sentar na cadeira e você vai falar assim, cara, a Torá não tem mais nada para dizer para a gente. Impressionante. Esse homem repete as mesmas coisas. Todo ano você lê, cada semana você lê, na segunda-feira você lê, na quinta-feira você lê o comecinho, cada vez que você lê, você vê uma coisa diferente. Baruch Hashem, você está com essa sensibilidade, mas 90% dos judeus acho que não estão. O rabino que eu conheço, eu nunca lembro de nenhum rabino repetir uma frase. Cola cavalo. Eu fico feliz. Quando a gente faz uma amidá, diariamente, não tem uma amidá igual a outra. Baruch Hashem. Agradeça a Deus que você está nesse estágio. Na superficialidade, só no repetitivo, só no formalista, isso que eu falo, pode ser estruturado, formalista com uma repetição, um ciclo, mas o conteúdo dele... Você, cola cavalo, você está em outro patamar. O que eu vou te falar? A maioria das pessoas não estão assim. Acredite que eu estou falando. O momento da pessoa. O momento da pessoa. Ah, sim. Isso é muito bom. Nem sempre você está na sua cabeça, uma coisa, você vai entender diferente. É um momento, não é só um momento, a escola da pessoa, quem regou, tem várias coisas aí, são fatores que fazem isso. Como o senhor falou, pai planta e a escola rega. Mas toda a minha geração, eu estudei escola pública. Meus amigos eram todos escola judaica. Todo mundo que eu falava, eles tinham aversão ao judaísmo, tinham aversão à religião. E eu, ao contrário, por eu não ter tido, eu queria. Então, eu entendi. Sabe, para mim não entrou bem. Eu sugiro uma terceira experiência, né? Numa escola judaica que todo mundo saiba judaísmo, ame o judaísmo, quer dizer, porque são dois extremos. Ir para uma escola judaica e não gostar do judaísmo me entristece. E dizer que eu estudo numa escola não judaica para gostar de judaísmo me entristece igualmente. Quer dizer, o certo é, eu vou para uma escola judaica e adoro estudar judaísmo. Este seria o cenário otimista. O otimista. Vamos lá. A beleza é fútil? O rei Salomão escreve: enganosa é a graça e fútil a beleza, mas a mulher que teme o Eterno será louvada. Olha o que o rei Salomão escreve. De novo, será que ele é contra a estética, a beleza? Isso não. Olha o que o Gaon Mivina explica as palavras do rei Salomão. A beleza, a graça e a estética possuem relevância se há temor a Deus. Tudo
a serviço de Deus. Eu vou ficar bonita para quem? Para a rua? Tá. Não tem chacrinha, não era? A buzina do chacrinha. Eu vou botar roupa para quem? Para me verem assim, assim. Tá. Mas vou botar uma roupa para o Shabat. Eu vou botar uma roupa para o meu marido ver. Eu vou fazer de acordo com o que a lei judaica fala. Vou ver o que tem de melhor, mas assim, atendendo os valores. Pronto. A beleza e a estética, claro que são importantes. Se há temor a Deus, espetacular. Mas se você tira o temor a Deus, aí enganosa é a graça, fútil é a beleza. Porque aí a coisa vai indo, você não sabe qual o significado disso tudo. Para onde isso vai? Então, o Kohelet ajuda a gente entender qual é a finalidade de tudo. Para que vivemos? Aí a rotina terá significado, a beleza terá significado, tudo vai mudar. Mas então nem tudo é fútil. Dependendo se eu vou dar conteúdo, e significado para a vida. Isso mesmo. O que está hoje em questão é: para que vivemos? Porque vivemos tem que fazer parte da minha agenda. E não só como vivemos. Porque senão a gente vai entrar num ciclo. Agora, se eu dou esse conteúdo para a minha vida, tudo é importante. Um apartamento, a casa, o carro, a gravata, isso, aquilo. Vai ganhando sentido, sim, porque eu estou com a bússola, estou me direcionando e eu não sou escravo da rotina. Mas se eu não colocar isso, perco. Em outras palavras, fútil e muito fútil, e tudo é fútil quando não há temor a Deus e não há um sentido para a vida. Sim? Em hebraico, essa palavra temor é assim mesmo? Temor? É. A última aula do nosso curso eu falo, temor não é um problema, é uma virtude. É que a gente fala temor, não é medo, temor. A gente vai ter que aprender o conceito. Sol davar kol nishma et Elohim ira ve'et mitzvotav shamor kizeh kol ha'adam. É o último passuco do Kohelet. Sol davar kol nishma, no final a gente vai entender que a gente tem que ter Elohim ira, temor a Deus. Se a gente não tiver temor a Deus, não. Então temor é uma virtude, não é um problema, é a última aula. Porque a Torá é a luz. Agora, tá ok, mas... Cadê o Deus? Não, pera. Quando cada um chega na luz, ou quando a luz chega a ele, tem também, não dá pra gente, cada um tem histórias diferentes, tem circunstâncias diferentes, tem livre-arbítrios. Nós tomamos decisões no passado diferentes. Não podemos esquecer que nós somos frutos de nossas decisões do passado. Nós estamos aqui porque decidimos. Vocês estão aqui, vocês decidiram vir. Quantos decidiram não vir? A maioria. Senão a gente estaria no salão de baixo. Tem muita gente que recebe o mesmo convite e não vem. Por que não vem? Porque não querem. Porque não querem. O livre-arbítrio é o livre-arbítrio. Então, nós somos produto do livre-arbítrio do passado. O que decidimos lá atrás? Decidimos coisas lá atrás que não deu para chegar à luz. Quando a gente foi mudando algumas decisões, a luz foi aparecendo. É assim. Então, um com 60, outro com 30, outro com 20, outro... Olha, ela acabou de trazer 2 meninos que vieram do norte do Brasil. Alguém tomou decisão. Alguém fez um livre-arbítrio lá e falou: eu vou encarar esse negócio, vou mandar os meninos para a escola X. Não foi fácil isso aí. Isso não é uma decisão fácil. Anota que eu estou falando. A consequência desse livre-arbítrio vai trazer luz para lá. Não tem. Você tem alguma dúvida? Agora, sorte dos meninos que, com a idade que eles têm, plantaram
os pais plantaram desta forma. Outros foram plantados crianças com 3, 4 anos, outros vão demorar mais tempo. O que eu vou fazer? Cada um fruto do seu livre-arbítrio. Eu não tenho outra explicação. Não tenho outra explicação. Eu não tenho uma bola de cristal. Não tem. Esse tomou essas decisões e a coisa vai andando. Isso aqui é só para tem um rabino que chama Shlomo Aviner. O rabino Shlomo Aviner, anotem esse nome, é um rabino francês que escreve muitos livros e ele gosta sempre de trazer filosofia com o Tanakh. E Pascal e Kohelet, ele fez um artigo muito interessante, onde ele diz qual é a perturbação do homem, segundo Pascal. E aí ele diz que o divertimento é a fuga de nós mesmos. E ele fala assim: deixemos um rei sozinho, sem nenhuma satisfação dos sentidos. Um rei sem divertimentos é um homem muito desgraçado. Ou seja, nós como homens procuramos nos divertir para fugir do quê? Fugir do quê? Fugir, não do problema, não. Para ele divertir é ficar com a futilidade. É fugir do pensamento, de pensar no significado da vida. Ninguém quer pensar, não te deixam pensar. Ora no trabalho, e quando você fala, ufa, chegou o fim de semana, ele vai ter um tempo para pensar, ele vai para o divertimento. Conclusão, ele não tem tempo para pensar. Senão, o que era o Shabat? O Shabat deveria ser um momento que a pessoa ia encontrar a si mesmo. Esse era o Shabat. O que o pessoal faz? Piscina da Hebraica. Piscina da Hebraica. Sol. Se não é piscina da Hebraica, Guarujá. Baleia, Juqueí, não importa, vocês já entenderam. Tipo o que for. Eu acho legal, muito importante, os movimentos de fazerem sinagoga em Atibaia, em Juqueí, Guarujá, para ver se o cara vem pelo menos esses 20 minutos, 40 minutos, 1 hora na sinagoga, para pensar em algo que dê sentido. Você está caindo no Pascal, você está exatamente fazendo o seguinte, rotina de vida, trabalho, isso, não tem tempo, reunião, escritório e tal, você pode vir no meu shiur, não dá, rabino, eu tenho uma reunião e tal, tá bom, você vai vir, não posso ter isso, tá bom, e no fim de semana, estou viajando, tal, divertimento, então ele não vai ter tempo. Vai passar o tempo. Ele não tem tempo para ele. Ele não tem tempo para ele. O que vamos querer? Quem escreveu foi ele. Então o Rabino Shlomo Aviner, ele faz esse artigo muito legal, muito importante. Ele fala dessa perturbação do homem. O homem, na verdade, foge de pensar na essência. E o rei Salomão, que era mais sábio de todos os homens, resolveu fazer um livro para falar, olha, ou vocês pensam na essência, no significado, ou realmente teremos um problema. Qual? Vocês vão trabalhar e vocês vão se divertir, e acabou a diversão porque amanhã tem trabalho, e depois vai acabar o trabalho e preciso me divertir. Desde a faculdade é assim. Sexta-feira era dia todo mundo tomar chopp. Também? Não mudou nada, né? Vai geração, sai geração. Não muda. O pessoal fala em balada, na minha época era discoteca, era não sei o quê, vamos para discoteca. Hi-fi, matinê, eu já não vou mais na matinê porque eu cresci, né?
No lugar de a gente falar, você já não vai só na Mishnah, já vai para o Talmud, a gente ficava falando de coisa que não tinha nada a ver. Divertimento. Não deixavam a gente pensar. Não deixavam a gente pensar. Não pode pensar nessa... Para que ver outra nada? Para de pensar nisso. Isso... Então fica nessa... Agora, está proibido se divertir? De maneira nenhuma. Pode se divertir, deve se divertir. Tem temor a Deus? Se divirta. É que nem a beleza da mulher. Tudo está permitido. Você quer ir para Juqueí? Vai, meu querido. Você quer ir para Miami? Vai. Tem temor a Deus? Você tá regando direitinho? Ótimo. Vai, curta a vida. Desfrute da vida. Mas se você trabalha, diverte, e não dá espaço, não vai ter. A planta não cresce assim. Não vai crescer. É uma vida fútil. A Torá é a luz e terminamos a aula.